O Supremo Tribunal Federal deve retomar na semana que vem o julgamento dos envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Até agora, 3 réus foram condenados pelo Supremo, 2 deles a 17 anos de prisão e o outro a 14 anos de cadeia. Aécio Lúcio Costa, Matheus Lima de Carvalho e Tiago Matar ainda terão de pagar uma multa coletiva de 30 milhões de reais por danos morais. Durante o julgamento, prevaleceu o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e todos foram sentenciados por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Entre os ministros, Nunes Marques foi o único que não viu qualquer tipo de ação dos réus contra a democracia, e aí sugeriu penas mais leves. Mas o dia de ontem foi marcado bastante por bate-boca entre integrantes do Supremo, primeiro entre André Mendonça e Alexandre de Moraes. Todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu... Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo... Eu não sou advogado e foi preso... ninguém. E agora Vossa Excelência... Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Bom, daí num outro momento, Gilmar Mendes contestou o voto de Nunes Marques, que não viu a intenção dos réus em abolir o Estado Democrático de Direito. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. Fora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua. Bom, aí teve um outro momento que fica mais para o campo, digamos, pitoresco, né, desses julgamentos. Momento em que o advogado de um dos réus, o Henri Valdir Katwinkel, confundiu o livro Pequeno Príncipe com O Príncipe, de Maquiavel. Aí ele foi confrontado e tal pelo Alexandre de Moraes. Vamos só exibir aqui um trechinho de como foi isso. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Tá? Maquiavel. Não é Essa frase não tá nem no Maquiavel, tá? Uhum. Não tá nem no Príncipe. Ela costuma ser citada, é uma daquelas... Bastante. Ela é uma daquelas famosas frases que nunca foram ditas, mas que pegaram. Como disse... Charles de Gaulle, Brasil não é um país sério. Ele nunca disse isso. Mas pegou. Como disse o Pelé, o brasileiro não sabe votar. O Pelé também não disse isso. Ele deu uma entrevista falando, sim, que no Brasil políticos
são eleitos, enfim, o que o brasileiro poderia... Mas ele nunca disse essa frase, o brasileiro não sabe votar. Não obstante, o Jornal do Brasil colocou essa frase, entre aspas, na manchete, e pronto, fim de papo. O Pelé disse que o brasileiro não sabe votar. E aí isso foi entendido na época como uma defesa da ditadura, ora, já que o brasileiro não sabe votar, então é melhor que não vote mesmo. Essa frase não tá no Príncipe. Muito menos do Pequeno Príncipe. Aí não tá mesmo, que né? é o livro preferido das misses, né? Antigamente as misses todas respondiam isso sempre, né? O Pequeno Príncipe. Não tá. Mas essas sessões têm sido um festival de tosqueiras. Esse senhor, esse advogado, ele gastou mais tempo atacando o próprio STF do que defendendo o seu cliente e divulgando fake news. Ele foi lá e disse que o Barroso, certa vez, usou a frase, como é que é? Eleição não se ganha, eleição se toma. No que foi interpelado pelo ministro, porque essa frase nunca saiu da boca do Barroso. Em determinado momento, em dos poucos instantes em que ele, de fato, tentava defender o seu cliente, Tiago de Assis Matar, ele foi lá e sabe Deus por quê, começou a apelar para um certo sentimentalismo. O advogado, ele não vê o filho há mais de 8 meses. Os filhos acreditam que o pai morreu. Eles olham para o céu em busca de uma estrelinha. O que ele queria? Fazer o Xandão chorar? Né? E por que eles acham que morreu o pai? Não contam pros filhos que o pai tá passando uma temporada na cadeia porque fez o que fez? Ou que tá viajando numa fazenda? Por que estão falando pra esses moleques que o pai morreu? Então é tudo uma tosqueira. Aliás, em geral, pessoas que cometem crimes ficam bastante tempo mesmo, né? Sem ver os filhos. Por que seria diferente nessa situação? Aí teve lá uma outra advogada, Larissa Cláudia Lopes de Araújo, que fez uma argumentação tosca, gaguejante, cheia de acusações conspiratórias, se embananou toda. Em determinado momento ela chorou quando falou da própria situação, dos seus próprios problemas profissionais. Parece que ela perdeu um prazo lá. Uma gente incompetente, tudo bem, nem todo mundo tem dinheiro para contratar um cacai. Mas aí você vai lá no perfil desses advogados e tá lá, um olhinho com as cores da bandeira do Brasil chorando, posts muito elogiosos a atos como os de 8 de janeiro, teorias conspiratórias contra o STF. O advogado do Pequeno Príncipe, inclusive, é aspirante a político, né? Suplente de deputado estadual, tem uma fotografia dele na festa do Peão de Barretos do lado do Tarcísio de Freitas. Então, essas pessoas escolheram para seus advogados gente que poderia muito bem estar lá dentro daqueles prédios, que são pessoas que pensam exatamente como eles. O que não é uma necessidade. Você pode ter alguém lá que pensa diametralmente diferentemente de você, mas que se dedicará à sua defesa, porque todo mundo tem direito a uma defesa. Mas aparentemente esses caras estão muito mais preocupados em transformar a corte num palco de proselitismo político do que em, de fato, fazer a defesa dos réus. E aí tá dando no que tá dando. Como disse o Reinaldo Azevedo agora há pouco, não é que essas penas estão sendo enormes por vingança do Alexandre de Moraes e dos ministros. É porque os advogados não têm feito o trabalho de defender os réus, de minimamente tentar conseguir pelo menos uma pena menor para essa gente. Tem sido um espetáculo deprimente a atuação desses profissionais. Bom, tem alguns ouvintes questionando aqui o valor da multa. Eu falei em 30 milhões de reais e é isso mesmo, tá, gente? Porque além da multa de 44 mil reais, os 30 milhões de reais a título de danos morais coletivos. Então esse número está correto para aqueles ouvintes que estão questionando entre todos, para ser dividido entre todos. É isso aí, tá bom? Então os 44 mil reais iniciais de multa e os 30 milhões de reais por danos morais coletivos a serem divididos entre todos. A gente falou das 3 condenações que já houve. Depois dessa análise aqui, ainda resta o julgamento do 4º réu, Moacir José dos Santos, de 52 anos. Então, sessões serão retomadas para isso na semana que vem. E até dezembro, os ministros esperam concluir as ações contra 232 acusados. E sobre Moraes, sobre a frase, porque alguém vai mandar essa frase, né? Ah, olha aqui, ele disse sim. Mas sabe qual era o contexto? Ele disse o seguinte, em 2021,
quando ele esteve no Senado e conversou com o senador Messias de Jesus, de Roraima, sobre a questão do voto impresso. A frase foi exatamente a seguinte: o senador me disse que não era a favor do voto impresso, pois por 2 vezes ganhara eleições em seu estado por pouquíssimos votos. Depois estive na Câmara dos Deputados e me reuni com o filho do senador, Jonathan de Jesus, quando mencionei para ele o episódio narrado por seu pai de que eleição em Roraima não se ganha, se toma. E aí fizeram o quê? Uma edição. Ele estava citando a frase de outra pessoa. Mas aí, o que fizeram, né, essas milícias digitais, editaram a frase, soltaram só ela, fora de contexto, e aí ficou parecendo que o Barroso é que estava falando isso. Pessoas muito mal informadas acreditam que isso de fato aconteceu. Um advogado fazendo a sua argumentação em frente aos 11 ministros do STF tinha a obrigação de não divulgar um troço desses, especialmente na frente da pessoa envolvida.